Salve, Devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje, dando prosseguimento na nossa série de vídeos, onde nós estamos fazendo uma loja virtual chamada Jordan Shoes, hoje nós vamos fazer uma terceira tarefa. Eu trouxe aqui para vocês um card do Trello, que é o terceiro, que traz mais detalhes acerca do nosso desafio de hoje. Ele é de nível difícil, urgente e corresponde a ações que a gente vai fazer aqui no front-end. Iremos utilizar uma lista de produtos que vamos receber de um arquivo JSON ou JSON chamado Products. Armazene ele na sua pasta JS. Faça o código em JS ou em JavaScript para ler o arquivo JSON, retornar a lista de produtos, com base no retorno gerar dinamicamente cada card de produtos. Trabalhe com os recursos async await, pois estamos fazendo requisições assíncronas. Tem aqui o link para o arquivo, eu já tenho esse arquivo baixado, ele está na minha área aqui de trabalho, eu vou minimizar aqui tudo. Vou abrir aqui o meu VS Code, só vou ajustar ele um pouquinho aqui para o lado. Eu vou copiar o arquivo products.json para dentro da minha pasta JS, que é a primeira tarefa. Coloquei ele lá dentro. Vou maximizar aqui a tela. Aqui basicamente eu tenho um arquivo JSON que traz um ID, a informação acerca do nome da imagem, o product name, que é o nome do produto, product model, que é o modelo do produto, e o price, que é o preço dele. Basicamente é isso aqui que eu tenho, beleza? Eu posso deixar ele aberto se eu quiser, senão eu posso fechá-lo. A gente vai ter que fazer alguns ajustes no nosso trabalho. Primeiro ajuste que eu percebi que dentro da pasta images, eu vou aumentar aqui, eu percebi que a gente tem dois arquivos que estão com um espaço e o nome não está dentro do padrão, que é esse arquivo aqui, o Bright Citrus. Eu vou clicar nele, pressionar a tecla F2 e daí eu vou apagar esse número 1 do final e apagar esse espaço. É a primeira coisa. O segundo que eu tenho o mesmo problema é esse Gray Camel. Eu vou clicar nele, F2, vou lá, vou apagar o 1, vou apagar o espaço. Beleza? Isso aqui eu estou fazendo para poder padronizar os nomes. Todos os nomes dos arquivos estão sem espaço e não há necessidade de ter aquele número 1 no final, tudo bem? Então vou fechar aqui. Lá no arquivo zip eu já fiz a atualização, se vocês baixarem agora recentemente o arquivo zip, ele já vai vir com a atualização dos nomes dos arquivos. Beleza, fizemos aí este ajuste. Agora nós vamos fazer a seguinte alteração. Nós temos lá no nosso browser 6 cards repetidos, só que eu não quero fazer esses cards individualmente, eu quero gerar eles dinamicamente. Então, o primeiro passo é, no HTML, eu vou na parte específica aqui dos produtos, dentro de lista produtos, eu tenho uma divisória que tem cada um dos cards. Eu vou deixar só o primeiro card. Eu vou pegar do segundo para baixo, vou selecionar e vou apagar. Vou lá para o finalzinho, pegar aqui a última div, delete, para poder apagar. Beleza? Com isso, se vocês observarem, a gente vai ter só um tênis aqui no meio. Só para poder ter referência mesmo, tá, pessoal? Porque a gente vai trabalhar aqui utilizando o JavaScript para poder gerar dinamicamente esse card. Então, aqui no nosso HTML, eu quero só que vocês prestem atenção aqui na anatomia do card. O card é uma divisória que dentro tem uma figura, uma divisória e um título, beleza? Então, basicamente, ele é formado por 3 partes internas e um conteúdo que envolve ele, que forma o card, de fato, que é uma divisória. A gente vai ter que gerar isso dinamicamente utilizando o JavaScript. Vamos abrir o nosso arquivo script.js e conforme as instruções que a gente tem lá no nosso Trello, a gente tem que fazer a leitura do nosso arquivo JSON. Para fazer a leitura do nosso arquivo JSON, nós vamos precisar fazer uma requisição assíncrona. Seja a leitura direta de um arquivo JSON, seja a leitura de um arquivo JSON que está numa URL, a gente vai ter que fazer essa requisição assíncrona. E isso é feito utilizando uma função do JavaScript chamada fetch. Porém, para a gente poder fazê-la de forma organizada, é bom que a gente coloque ela dentro de uma função. Eu vou criar uma constante que vai ter o nome da minha função, que vai se chamar getProducts, que é pegar produtos. Ela vai receber aqui como resultado uma função anônima, que é uma arrow function, beleza? É aqui dentro que eu vou fazer a minha requisição. Para eu poder fazer essa minha requisição, eu tenho que pensar assim, eu preciso fazer um fetch para uma URL, para um caminho. Pode ser entre aspas duplas ou entre aspas simples, eu tenho que passar o caminho do conteúdo que eu quero acessar. Então, dentro da minha pasta JS, eu tenho um arquivo chamado products.json. Lembrando que aqui dentro eu poderia colocar o URL que iria trazer para mim a resposta lá do meu arquivo JSON. Porém, esse fetch aqui, ele é uma requisição assíncrona e eu não posso deixar ele solto no nada. Então eu vou criar uma constante que vai se chamar response, que vai armazenar o resultado dessa minha requisição, beleza? Isso aqui é extremamente importante. E esse fetch, ele vai receber uma promise. Então, como ele vai receber uma promessa, então é importante que eu defina aqui um await e que eu defina que essa minha função aqui, ela vai ser async.
async. Ou seja, a minha função vai fazer uma requisição assíncrona e quando eu for fazer essa requisição do fetch, eu vou esperar. Esse wait é esperar ou aguardar, beleza? Percebam que até agora aqui nenhum problema. Próximo passo é o seguinte, aqui em response eu vou ter só uma promise. Eu preciso transformar essa promise em um conteúdo legível. Eu vou fazer isso utilizando uma constante que eu vou chamar de data, que representa dados, e daí eu vou dizer que eu vou aguardar da minha resposta que ela seja convertida para um formato JSON ou JSON. Beleza, com isso eu posso fazer um return de data. Esse return de data vai me trazer a informação acerca desses dados no formato JSON. Antes do return, eu vou fazer um console.log de data, só para que vocês tenham uma visão do que a gente está fazendo. Então eu vou pegar essa minha função getProducts e vou executar ela aqui abaixo. Então aqui em cima eu tenho a definição da minha função e abaixo eu vou executá-la na minha linha 10. Beleza, indo lá para o meu projeto, eu vou pressionar a tecla F12 para poder abrir o meu console, aqui o painel das ferramentas de desenvolvimento. Observem que eu recebi aqui como resultado um array com 6 posições e se eu entrar eu consigo acessar todos os conteúdos. Então percebam que a gente conseguiu fazer uma função assíncrona, utilizando aqui uma arrow function, poderia ser uma função normal, que vai ter como conteúdo a resposta de uma requisição fetch, depois essa resposta ela é convertida para o formato JSON e armazenado dentro de uma constante chamada data. Eu coloquei aqui os nomes em inglês, mas você poderia colocar em português, que é pegar produtos, resposta, dados, sem problema você poderia fazer assim. Tudo bem? Agora nós vamos para uma parte que é um pouquinho mais densa do nosso trabalho. Eu vou apagar essa chamada aqui da minha função. Não é recomendável que eu execute essa função assíncrona aqui sozinha, no nada. Tá? O nosso objetivo vai ser fazer o seguinte, nós precisamos criar esse card dinamicamente. Só que para a gente poder criar esse card dinamicamente, é interessante que a gente agrupe todas as ações que a gente vai fazer da criação do card dentro de uma função. Então, eu vou criar, no mesmo esquema aqui de arrow function, eu vou criar uma função que se chamará generateCard. Lembrando que eu estou colocando aqui em inglês, porém poderia ser em português, generateCard. E estou trabalhando com o padrão de camel case para os nomes aqui dos elementos. Vai ser uma função arrow que vai ter um conjunto de ações aqui dentro, basicamente. Então, é o meu GenerateCard que vai gerar os cards. Eu tenho aqui a leitura do meu arquivo JSON e o retorno dos dados. A gente já conseguiu fazer leitura e retorno dos dados. Agora a gente tem que gerar os cards. Para gerar os cards, a gente vai fazer o seguinte. Aqui dentro eu vou criar uma const chamada products. Eu estou colocando produtos em inglês, mas poderia ser em português também, que vai receber o resultado da execução da minha função getProducts, beleza? Porém, percebam, getProducts é uma promise, então eu preciso vir aqui colocar um await e eu preciso dizer que essa minha função também é async. Apesar da gente estar fazendo uma requisição para um arquivo local, a gente não tem a garantia do tempo de resposta dele. Então é por isso que a gente está utilizando o async no nome da definição da função e o await dentro das ações que a gente precisa aguardar a resposta correta. Beleza, então a minha função generateCard é uma função assíncrona. Dentro dela eu fiz aqui a criação de uma constante chamada products. Se eu fizer um console.log de products e executar também a minha função generateCard lá embaixo, observem, eu estou executando a minha função generateCard aqui embaixo. Eu só estou fazendo um console. Percebam que eu tenho aqui a resposta bem certinha, tudo bem? Porém, percebam que eu estou fazendo aqui também o console na linha 6. Não é? Deixa eu apagar esse console aqui da linha 6 para a gente não confundir. A definição da nossa função é só isso aqui, getProducts. Indo lá para o nosso console, linha 12, eu tenho a resposta aqui bem perfeita de 6 itens. Eu estou tendo acesso a todos esses conteúdos aqui sem problema, beleza? Agora presta atenção no seguinte, vocês perceberam que eu estou recebendo um array de objetos. Esse meu resultado, ele é um array de objetos. Esse meu array tem objetos literais dentro dele com propriedades, ID, image, price, product name e product model. A ordem dos itens aqui não importa muito, tá pessoal? O que importa é só o nome ou atributo de cada um desses elementos dentro dos objetos. Como é que eu faço agora para poder criar os cards? Para poder criar cada um dos cards, o que eu preciso fazer? Eu preciso mapear esse meu array. E no mapeamento eu vou fazer as seguintes ações. Criar o card, declarar a classe card para ele e colocar os conteúdos internos com os dados específicos de cada produto. Beleza, falando pode parecer muita coisa, mas vamos por partes. Products é um array, então eu vou mapear ele. Eu vou usar a função map. A função map
eu vou ter que utilizar aqui dentro uma arrow function. Observem que eu coloquei aqui a estrutura de uma arrow function. Esse meu array chamado products, que está no inglês e no plural, eu vou definir um nome para ele. Aqui dentro dessa área dos parênteses, eu vou colocar o nome dele no singular, product. Como é só um elemento, eu não preciso colocar os parênteses, beleza? Só para vocês terem uma referência, eu vou fazer aqui um console.log de product. Só de product. Vou apagar esse outro console que estava ali. Eu vou só fazer um console log de product, que é de produto. Indo lá no nosso browser, percebam que agora a gente tem aqui, demora um pouquinho às vezes, né, porque ele tem que fazer a requisição. Percebam que ele tem aqui, ó, agora vem cada objetinho separado. Cada objetinho está separado. Então, para cada objeto, ele fez o console.log. Então, se essa é a linha de raciocínio, o que eu posso fazer? Eu vou comentar esse console aqui, tá? Se vocês quiserem deixar ele, não tem problema. Só vou subir aqui um pouquinho para que vocês consigam visualizar o que a gente está fazendo. Lembrem-se, a gente tem que criar o card. Eu vou fazer isso criando uma variável chamada card, que vai receber o resultado da execução do seguinte comando: document.createElement, no singular, create element. Eu quero criar um elemento do tipo div, beleza? Então, com isso aqui, eu consigo criar uma divisória para cada card. Só isso? Não. Eu tenho que definir que cada um desses cards vão ter, através do class list, a adição da classe. Qual classe? A classe card. Mas indo lá no HTML, lembre-se que o nome é card underline underline produto. Então eu tenho que colocar essa classe, card underline underline produto. Feito isso, eu criei o card, que é uma divisória, defini a classe card produto para cada um desses cards, e se eu fizer um console.log de card, a gente vai ter um pouquinho de informações ali no nosso painel. Então percebam que agora eu só estou fazendo um console.log do nosso card. Percebam que ele apareceu aqui, observem, divisórias com a classe card produto, só que elas estão vazias. Falta só a gente colocar o conteúdo dentro dessas divisórias. E o processo ele é super simples. Vou apagar esse console aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um conteúdo dentro de cada card. Para isso, a gente vai fazer card.innerHTML igual, abre e fecha classes. Eu vou teclar aqui Enter, é dentro dessa área que eu vou colocar o meu código. Prestem bem atenção. Para cada card, dentro do HTML, eu vou colocar um código HTML mesmo, beleza? Mas qual código HTML? Prestem bem atenção. Eu vou pegar aqui o meu index. O conteúdo que está dentro do card é isso aqui, ó, figure, div e h6. Eu vou copiar essa parte do código aqui, copiei, vou lá no JavaScript, vou colar aqui entre abre crase e fecha crase, eu vou colar esse código. Eu vou só selecionar aqui, fazer um Shift Tab para poder deixar eles um pouco mais organizadinhos, mas percebam que a gente tem aqui dentro figure, a gente tem aqui uma div e tem um h6, beleza? Percebam, eu coloquei o código ali dentro, que é um código estático por enquanto. Se eu for olhar agora, não vou me preocupar aqui com essa parte, eu só vou ter que me preocupar com essa parte aqui, ó. Observem que ele não conseguiu gerar ainda o conteúdo. Mas por que ele não conseguiu gerar o conteúdo? A gente já tem esse conteúdo dentro do card. Porém, esse card que a gente criou, ele não tem um lugar definido ainda para ele. A gente precisa dizer que cada um desses cards tem que ficar dentro de algum lugar, beleza? Então aqui fora desse card.innerHTML, fora dessa área aqui, abaixo aqui do fechamento da crase, eu tenho que fazer o seguinte: lá no meu HTML eu tenho aqui lista produtos, que é a minha section onde eu coloco cada um dos cards. Então eu tenho que selecionar ela utilizando o JavaScript. Eu vou só teclar um Enter. Vou fazer aqui o seguinte: eu vou criar uma const chamada lista produtos, que vai receber o resultado da execução do document.querySelector da classe lista underline underline produtos, beleza? Então esse lista produtos é a nossa section. Agora o que eu vou dizer? Meu lista produtos, eu quero colocar dentro dele, ou seja, eu vou fazer um append child, eu quero colocar como filho dentro dele quem? Card. Cada um dos cards. Percebam aqui, pessoal, no mapeamento, essas execuções vão ser feitas para cada produto. Então, vai ser criado um card, vai ser adicionada a classe, vai ser adicionado o conteúdo dentro dele. Depois a gente vai colocar o card todo como filho dentro de lista produtos, beleza? Deixa eu só apagar essa linha de espaço aqui, apagar essa linha de espaço, que eu acho que vai ficar mais legível o nosso código assim. Feito isso, observem que vai demorar um pouquinho para carregar, mas ele vai ter que gerar os cards. Percebam que ele gerou 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7. Mas por que 7? Porque a gente já tinha um card lá especificamente, não é? Então, indo lá no nosso HTML, percebam, indo no nosso HTML, eu vou apagar esse card que está aqui dentro. Apaguei, vou apagar, vou deixar aqui um comentário, vou fazer Ctrl, ponto e vírgula, cards gerados dinamicamente. Salvei, percebam, tá vazio aqui dentro, só tem um comentário, cards gerados dinamicamente. Se eu for lá no meu HTML, ele demora um pouquinho para atualizar, mas depois de feita a requisição, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente já tem 6 cards, cada um com os tênis especificamente, dentro da formatação, tudo bonito, beleza, legal. Professor, mas e como é que eu faço para mostrar a foto, o nome, o modelo e o preço de cada tênis? Isso é super simples. Aqui no HTML, não. No nosso JavaScript, a gente vai ter que mexer nessa parte aqui do inner HTML. Aqui dentro do inner HTML, o que a gente tem que fazer é substituir os conteúdos que são mutáveis. Por exemplo, essa parte aqui do Figure, IMG, SRC Images, barra, até aqui não muda. O que muda é essa parte aqui, que é o nome do arquivo. Como essa parte do nome do arquivo muda, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui dólar, abre e fecha chaves, e aqui dentro eu vou dizer qual é a propriedade lá daquele meu arquivo JSON que eu quero mostrar. Eu sei que eu tenho, prestem bem atenção aqui num detalhezinho, eu sei que eu tenho um elemento chamado product, que representa uma informação lá daquele meu arquivo JSON. E desse meu product, eu sei que eu tenho propriedades. Eu tenho ID, image, product name, price, product model. Aqui no caso eu quero imagem, é image ou imagem. Lembre-se, aqui em Products eu tenho aqui uma propriedade chamada imagem. É isso que eu quero pegar. Percebam, eu fiz só essa alteração. Com isso, se eu for lá no meu código, agora já aparece a imagem diferente para cada um dos tênis. Agora aparece exatamente a imagem de cada um dos tênis específicos. Eu tenho que fazer o Alt aqui colocando o nome do produto. Como eu vou colocar um texto, então o que eu vou fazer? Aqui nessa parte, basicamente, ao invés de colocar, por exemplo, a palavra tênis, eu vou colocar dólar, eu vou colocar aqui, abre e fecha chaves, product.name, que é o nome do produto, basicamente. Beleza? Isso aqui é só uma questão de acessibilidade, tá? Que é importante a gente colocar o nome descritivo do produto para a imagem. Beleza. Aqui no H4 eu tenho que colocar o mesmo esquema, eu tenho que colocar exatamente isso aqui. Então eu vou pegar essa parte do código que eu fiz ali em cima para o Alt e vou colocar aqui dentro da tag H4. Dólar, abre e fecha chaves e dentro product.name. Aqui no H5 eu vou colar o mesmo código, só que aqui embaixo é product.model. E por fim, o preço, depois do R-cifrão aqui, eu vou colar o código, é product.price. Percebam que onde eu tenho que colocar os conteúdos variáveis, que é o atributo ou propriedade do arquivo JSON, eu estou colocando dólar, abre e fecha chaves, e dentro eu coloco o nome do meu elemento que eu estou mapeando, que aqui no caso é product, ponto, propriedade a ser exibida. Isso aqui que a gente está fazendo só é possível porque a gente trabalhou com esse sinal aqui de crase na abertura e crase no fechamento, que é o chamado template string ou template literals. A gente consegue misturar código HTML, texto e variáveis e códigos do JavaScript, ou seja, dentro dessa área das chaves a gente está colocando um código JavaScript que precisa ser interpretado, lido. Percebam, qualquer coisa é só dar uma pausa nessa parte do vídeo para dar uma olhada para ver como está o nosso código. Só isso aqui, ó. Percebam, vou só subir aqui um pouquinho, só para vocês terem uma referência, tá? Qualquer coisa dá uma pausa, depois aqui dá uma pausa, beleza? Então a gente tem basicamente essa parte aqui do código, o nosso código já está pronto. Se eu for olhar na minha página, depois de carregada a página, percebam que demora um pouquinho, que ele está fazendo a requisição assíncrona. Imagem, ele está dando aqui como undefined, o preço está aparecendo, mas no caso o produto não está ficando perfeito. Deixa eu dar uma olhada lá. Eu errei no nome, é product underline name. Então aqui é product underline name. Então vou pegar essa parte aqui, product underline name, aqui é a mesma coisa, product underline name, product underline model. Depois de feito isso, indo lá no nosso browser, percebam que vai aparecer aqui os nomes do tênis e o modelo
e o seu preço. Porém, ele não está com a formatação, tá, pessoal? Isso aqui não se preocupe que depois a gente vai trabalhar essa questão da formatação aqui dos valores numéricos. O que importa é que a gente está conseguindo receber as informações vindas através de uma requisição assíncrona. Eu vou fechar aqui o meu painel. Observem que agora a gente tem aqui a imagem, o nome, o modelo e o preço que foram obtidos dinamicamente através de requisições assíncronas do JavaScript. Então, a aula de hoje ela é um pouco densa, eu recomendo que você faça ela passo a passo, sem pressa, com calma, e vá testando, experimentando. Os consoles ao longo de cada uma daquelas etapas são importantes para você entender o resultado que você está recebendo e o que você está fazendo. Como eu disse para vocês, a aula de hoje ela é um pouco densa, mas ela vai somente até este ponto aqui. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar com outros desafios desse nosso projeto. A gente pode trabalhar a parte da responsividade e outras partes aí que eu vou trazer como desafios para vocês nas próximas aulas. Como eu disse para vocês, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!